Nós voltamos a falar sobre o caso das ambulâncias do SAMU que estavam sem combustível. Por causa disso, uma paciente levou quase 20 horas para ser transferida de hospital e acabou morrendo depois. Na semana passada, a RBS Notícias mostrou que médicos e familiares tentaram abastecer o veículo por conta própria, mas o pedido foi negado pelo SAMU. O valor que faltou para abastecer a ambulância de Mafra Joinville é 0,00001% do total do contrato entre o poder público e a empresa que administra o SAMU. Em 2012, o governo estadual contratou a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, por R$ 426 milhões para administrar o SAMU por 5 anos. O contrato deixa claro as obrigações da empresa. Entre elas, manter em perfeitas condições de uso os equipamentos necessários, atender os pacientes com dignidade e respeito, mantendo sempre a qualidade do atendimento, e não adotar nenhuma medida unilateral para mudar o rol de serviços oferecidos. O mesmo contrato determina as obrigações da Secretaria da Saúde. A principal delas, fiscalizar a prestação do serviço. Não é possível, não é admissível que você tenha ou ache que tenha a retaguarda do serviço de transporte de ambulâncias e na hora de utilizá-las, elas estão sem combustível. Então, no mínimo, o Estado falhou gravemente na fiscalização desse contrato. Hoje, o governo deve 28 milhões. Por meio de nota, a Sociedade Paulista de Medicina disse que teve que suspender o abastecimento da frota até o governo quitar a dívida. Hoje, o Ministério Público de Contas esclareceu que a suspensão dos serviços, mesmo nesses casos, não pode ser feita desse jeito. A decisão precisa, no mínimo, de um aval prévio da Justiça. Ele deve buscar uma ordem judicial se desonerando do cumprimento do contrato em razão de o Estado, eventualmente, não estar cumprindo a sua parte. O Ministério Público de Contas investiga o caso, que também é alvo de inquérito por parte da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Nem a empresa que administra o serviço público, nem a Secretaria de Estado da Saúde querem dar entrevistas sobre o descumprimento do contrato que veio à tona na semana passada, depois que uma criança de 1 ano levou quase 20 horas para receber o transporte do SAMU. A menina foi transferida, mas acabou morrendo 24 horas depois. O que se esperava era algo diferente. Ninguém tem como justificar o que aconteceu, né? Soubemos que diversos agentes públicos, entre eles médicos inclusive, se recusaram a viabilizar o transporte da menina, né? Por conta de R$40, salvo engano, né? Isso é inadmissível. Essa recusa para viabilizar o atendimento aconteceu também quando os pais e os médicos do hospital se ofereceram para abastecer a ambulância e essa doação não foi autorizada. Hoje o repórter Edivaldo Dondossola foi saber por quê e se a burocracia serve mesmo de justificativa quando o que está em jogo é prestar um serviço público e salvar uma vida. A viagem de Mafra até o Hospital Infantil de Joinville custaria menos de R$40. A família da criança até se ofereceu para pagar do próprio bolso. Mas o relatório de atendimento mostra que pelo menos 3 médicos reguladores do SAMU não permitiram que as ambulâncias fossem abastecidas dessa forma. A SPDM, empresa que administra o SAMU, alega que não aceitou a oferta para não ser acusada de cometer uma infração. Mas a Comissão de Saúde da OAB não concorda com essa postura. No momento em que a vida está sendo colocada em risco, a burocracia ela é terciária, nem secundária. A vida está acima de qualquer outra situação, principalmente da lei e da burocracia. O Sindicato dos Médicos defende os profissionais. Diz que eles não tomaram essa decisão por conta própria. Os médicos, eles cumprem regras. Eles não podem ultrapassar aquelas regras que lhes são impostas. O que eles tinham condições de fazer e fizeram foi buscar a condição de levar esse paciente para o local onde ele deveria ter sido levado. Heloísa só foi transferida 17 horas depois do primeiro pedido. A menina acabou morrendo no dia seguinte. O senhor, como médico, se estivesse naquele lugar, tomaria a mesma decisão? Eu não sei que decisão eu tomaria, eu talvez jogasse meu emprego fora e tomaria uma decisão diferente, mas isso aí é fora íntimo de cada um. O Conselho Regional de Medicina diz que abriu uma sindicância para apurar se houve negligência ou não por parte dos médicos que fizeram o atendimento. Essa investigação começou na semana passada, logo depois que as denúncias vieram à tona.
mas ela ainda não tem prazo para terminar. Nós não temos definido um tempo, 2 meses, 3 meses. Mas uma coisa que nós dizemos é que tentamos fazer no menor tempo possível. A Defensoria Pública diz que a família tem direito de entrar com um processo cível contra o Estado. Para o defensor geral, neste caso, a burocracia cega ficou acima do bom senso. Jamais um servidor seria punido por desrespeitar uma regra de direito administrativo para salvar uma vida. O agente público, ele deve pensar, sim, como agente público, mas em situação de risco extremo, como era o caso, que envolvia a vida de uma criança, ele tem que estar treinado a pensar, antes de tudo, como um cidadão.